Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. Essa é a nossa temporada com o tema Ensinos de Jesus. Cada dia a gente tem aprendido muito a respeito do que Jesus tem ensinado para cada área da nossa vida. Hoje vamos falar sobre dinheiro. Hoje você vai ter dicas importantes de como lidar com os problemas que você enfrenta com os cartões de crédito, dicas de como lidar com suas finanças, e você vai descobrir também no Saúde com Esperança algumas dicas sobre alergias respiratórias, como lidar com elas, o que você precisa fazer para não ter esse problema recorrente. Fique ligado na programação que o Tempo de Esperança está só começando. Já diz o ditado, dinheiro é a raiz de muitos males. Você que hoje está passando por problemas financeiros, talvez fique pensando, rapaz, eu não sei se o problema é ter ou não ter o dinheiro, mas eu sei de uma coisa, Jesus falou sobre finanças, Jesus deixou muitos ensinos e o pastor Arilton Oliveira vai falar sobre isso hoje, vai abrir a Bíblia e mostrar para mim e para você o que Jesus falou a respeito das finanças. Deixa eu dizer uma coisa para você, você já sabe, mas não custa lembrar, se você está na sua casa, quer estudar um pouco sobre o que Jesus falou, quer saber mais sobre as verdades bíblicas, através da esperança você consegue fazer isso com a palma da sua mão, no seu celular, isso mesmo, sem sair de casa, sem muitas interferências, você só pega o telefone e estuda a Bíblia com a nossa assistente virtual, a Esperança. Para ter acesso à Esperança, basta acessar o QR Code que aparece aqui na tela, e aí você consegue só pegar a câmera do teu telefone, abre ali na câmera, aponta para esse QR aqui, que vai dar certo. Tá bom assim? Ficou fácil? Nós vamos agora para uma dica importantíssima. Para você que lida com problemas por causa de cartão de crédito e não sabe como lidar com isso, eu não sei como é que você consegue. Eu particularmente vou falar por mim, eu tenho problema com isso, eu nem uso, porque as pessoas às vezes usam o cartão de crédito e acham que é um dinheiro que já tem. Outras já são eu conheço pessoas que são bem organizadas e usam com muita esperteza, sabe como lidar e tal. E é por isso que a gente separou hoje aqui, nesse momento aqui, uma matéria fantástica falando a respeito disso. Como lidar com o cartão de crédito, com as dívidas, com essas parcelas, quais são as dicas preciosas que o Tempo de Esperança traz para a gente hoje. Chegou o momento de falar especialmente para você, consumidor, que precisa ter seus direitos assegurados em todas as transações comerciais. Hoje vamos falar sobre alguns problemas bem conhecidos que passamos com o cartão de crédito. São muitas dores de cabeça que podem ser evitadas. E quem vai esclarecer pontos importantes sobre este assunto é o nosso especialista em direito do consumidor, Dori Bucô. Boa noite, Dori. Boa noite, Darcy. Boa noite a todos da TV. Legal. Dori, vimos que com a pandemia aí aumentaram as compras online, principalmente na última Black Friday, né? Agora no final de novembro. E tem gente que comprou, mas se arrependeu e cancelou a compra. Nesse caso, se a cobrança vier na fatura do cartão de crédito, o que o consumidor deve fazer? Darcy, aumentou em 200% as compras da internet, né, por ocasião da Black Friday. Foi a maior Black Friday do mundo, por causa da pandemia. Se a pessoa se arrependeu, já comunicou à empresa, tem documentos sobre isso, ele deve insistir nessa situação. Se não for atendido, ele pode muito bem reclamar no Procon da cidade dele ou no site consumidor.gov, no Reclame Aqui, porque isso é uma prática abusiva e eles estão errados pelo artigo 49. Para eles estornarem uma conta do cartão, a gente primeiro tem que devolver, tem que chegar lá e constar para eles que foi devolvido o produto, Dori? Tem que fazer isso que você acabou de falar, tem que guardar a documentação, são as provas, né, que você solicitou por escrito, é por papel, é por WhatsApp, é por e-mail, é por telefone, é por correio, mas você faça, guarde e comprove que você solicitou, que você não tem interesse. Porque se eles fizerem cara de paisagem com essa documentação, como eu falei,
eles estão descumprindo o artigo 49, desde que você, faça naqueles 7 dias que você tem esse direito. Tá. E agora um outro caso recorrente é encontrar uma compra que o consumidor não fez constando na fatura. Neste caso, a pessoa deve atrasar o pagamento do valor até resolver ou pagar normalmente ali e depois contestar? Darcy, se a pessoa não fez, primeiro ponto, e imediatamente ele deve entrar em contato com a operadora, com a empresa também que veio, talvez se ele tivesse informação. Às vezes só consta da fatura. Então, se ele não comprou, não pediu, a obrigação, chamada inversão do ônus da prova, a obrigação de cumprir, de mostrar, é deles. E o consumidor fala, não fiz, eu não vou reconhecer, eu vou pagar somente essas tais, essas daqui eu não vou pagar, por escrito também. Porque se ele não pagar, eles vão criar juros, eles vão entrar com suspensão de pagamento, porque se você não se manifestar, alguém comprou no seu nome, isso é fraude. E aí você procura também a delegacia de polícia e o chamado PROCON da sua cidade. Sim, muita gente, a gente sabe, que não consegue pagar o valor total da fatura. A pessoa acaba pagando apenas o valor mínimo ali. A operadora do cartão pode cobrar encargos contratuais neste caso? Explica como isso funciona para a gente. Darcy, essa parcela do valor mínimo, o pagamento mínimo, as pessoas pensam que isso é muito bom. Se elas não tiverem uma estrutura, um controle, um chamado planejamento financeiro, várias parcelas pequenas do valor mínimo vão se somando, vira um parcelão, vira uma bola de neve e ele estoura. Isso eu dou aula em educação financeira. Parcela mínima é terrível, porque os juros vão ficando abusivos e cada vez os juros são tão altos que daqui a pouco você pagou 3, 4 vezes e você continua devendo do mesmo jeito, porque é muito alto, é o maior juro do planeta, é quase 400% ao ano. E a poupança só rende o quê? Pouquíssimo, quase 3%. Nem cobre a inflação, é verdade. Como você falou, a dívida vira uma bola de neve e o consumidor quer fazer o acerto financeiro, mas não da maneira como a operadora está pedindo. Neste caso, se ele tentar renegociar aí conforme sua disposição financeira, mas a operadora não aceitar, como resolver esse impasse? Eles não aceitam, de livre e espontânea vontade, não vão aceitar, Darcy. Tem que ser na pancada com esse pessoal. Você vai mandar por escrito, você vai tentar, chamado renegociar, você vai tentar demonstrar a sua situação financeira, você tem seus proventos, seus salários, seus financeiros, o que você tiver. Eu só posso fazer isso, eu posso pagar isso. Claro, na época você aceitou, então não tem lei que determine a obrigação deles aceitarem uma renegociação. Mas vamos atrás do PROCON, vamos atrás do Juizado Especial Cível, que até 20 salários mínimos não precisa nem de advogado, só entra e pede renegociação, reparcelamento. Agora, cuidado, você vai reparcelar e daqui a pouco você continua comprando, aí, Darcy, você vai ter 2 pagamentos. Hein? É verdade. Agora, para a gente finalizar, Dori, o que fazer quando nós recebemos um cartão de crédito que não foi solicitado? Quebra, rasga, queima. Ótimo, Dori. Desse jeito, para as pessoas prestarem atenção. Primeiro, é proibido mandar alguma coisa que você não pediu. O artigo 39, você não pode receber nada que você não pediu. E se receber, é grátis, não pode cobrar. Porém, se você ficar com ele, esses malucos ainda vão querer cobrar taxas, anuidades, juros que você nem desbloqueou. Eu queimo, rasgo, recuso. Mas fica a critério de cada um. Viu aí? Então, se você tem um cartão de crédito, aprenda a usar, saiba, siga essas dicas que você vai ser feliz e não vai ter problemas futuros. Porque às vezes quando você não segue as dicas direitinho, você até consegue comprar o que você queria, mas está adiando um problema para amanhã e amanhã a gente sofre porque a gente vê, meu Deus, e agora? Não é isso? Mas vamos falar de Bíblia. No momento agora do Reavivados por Sua Palavra, aquele quadro pequenininho aqui da nossa programação, onde você consegue interagir com Deus, você consegue ouvir a voz de Deus e através de um capítulo apenas da Bíblia, você consegue aprender, se alimentar, porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que está na boca de Deus. Então escute a palavra de Deus através da leitura da Bíblia. E aqui você tem o privilégio de meditar com o pastor Adolfo Soares
sobre o capítulo que lemos hoje. A nossa leitura e reflexão do dia de hoje é Atos capítulo 15. Este capítulo é muito importante porque conta o chamado Concílio de Jerusalém. Então eu peço que você leia este capítulo com bastante atenção, com bastante cuidado. Os versos 1 a 35 narram que um grupo da Judéia vai até Antioquia. Essas pessoas afirmam que a circuncisão é necessária para a salvação. Para resolver este conflito, uma delegação é escolhida para visitar Jerusalém. A delegação de Antioquia foi muito bem recebida. Nesta reunião, o apóstolo Pedro dá o tom da conversa, especialmente nos versículos 6 a 11. As suas palavras são muito fortes. Ele diz assim: Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho aos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. Não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Por sua vez, Tiago, irmão de Jesus, também dá seu parecer. Ele é bem claro e vai na mesma linha de Pedro. Ele diz: julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas proibições, amigos, ajudariam gentios e judeus a se relacionarem muito melhor. Esta decisão foi muito bem recebida em Antioquia. Querido amigo, querida amiga, Deus sempre tem sua maneira de conduzir seu povo, permitindo que seus filhos e filhas cresçam em maturidade, em compreensão, a fim de entenderem que a salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito total do Pai Celestial. Que Deus abençoe você e a sua família. Agora que já estamos alimentados pela palavra, reavivados pela palavra de Deus, vamos para um pequeno intervalo. É rapidinho, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Dá para ser inventado algo melhor do que ser feliz. Brincar, pular, abraçar. O melhor da vida é saber fazer com que pequenos detalhes jamais sejam esquecidos. Deixar o que não é tão importante para depois. O que é urgente pode esperar mais um pouco. O que é prioridade, não. Viver mais offline, sentir a presença de quem faz toda a diferença. Envelhecer ao lado de quem se ama. Encontrar nos menores braços os melhores abraços. O melhor da vida é ter carinho pela vida. Escolher sempre o mais saudável para viver cada segundo de tudo que realmente importa. A Superbom sabe que para aproveitar a vida, ter saúde é essencial. Assim, cada detalhe será inesquecível e cada dia belas histórias serão vividas. Superbom. Saúde para viver o melhor da vida.
Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança. É muito bom saber que você está ligado na programação, mandando mensagem para o 9217-3089. Daqui a pouquinho tem o nosso momento de interação e nós vamos responder algumas perguntas que chegaram relacionadas ao tema anterior, perdão. Já vá preparando o coração, já manda sua pergunta aqui. Lembrando que você pode também participar conosco através da rádio, com o mesmo número, 9217-3089, é o nosso número de contato, é o nosso número de interação, é o nosso número que você tem que ter salvo aí no seu telefone, participando com a gente sempre. Nós vamos agora para um recadinho da CPB. Você conhece a Casa Publicadora Brasileira? Não conhece? Vai conhecer agora. A Casa Publicadora Brasileira foi fundada em 1900 no Rio de Janeiro. Como todo começo modesto, ela não ocupava muito espaço, nem contava com grandes equipamentos. Em 1904, a editora foi transferida para Taquari, no Rio Grande do Sul. Mas em 1907, retornou ao Sudeste, sendo instalada na cidade de Santo André. Em 1985, a editora chegou a Tatuí, onde pôde concentrar suas atividades operacionais numa área privilegiada. A Casa Publicadora Brasileira tem por finalidade imprimir, publicar e fazer circular literatura cristã, educativa, didática, cultural e de saúde, como participante da difusão do Evangelho eterno a todos os povos. Participando ativamente nos projetos da Igreja, a CPB, desde a criação dos livros missionários, já produziu mais de 160 milhões de exemplares, que alcançaram todo o Brasil. Além disso, a editora também atua com seus servidores na distribuição da literatura que salva. Há mais de 170 anos, um ministério teve início a partir de uma visão de Ellen White. Após a orientação divina para que fosse publicado e distribuído um pequeno jornal, Tiago White deu início ao Ministério de Publicações, que hoje imprime a esperança no coração dos brasileiros por meio do trabalho incansável dos colportores e dos materiais produzidos pelos mais de 600 funcionários da CPB, distribuídos em Gerência de Didáticos, Gerência de Filiais, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Produção, Gerência de TI, Gerência de Vendas, Gerência de Logística, Redação, Departamento Jurídico, Diretoria Financeira, Diretoria Geral. Nossas casas publicadoras devem mostrar notável prosperidade. Quanto maior for a circulação de nossas publicações, tanto maior será a procura de livros que esclarecem a verdade das Escrituras. Casa Publicadora Brasileira, imprimindo esperança até que ele venha. Viu aí, a Casa Publicadora Brasileira é responsável por levar muito conhecimento, esperança, saúde e salvação a muitas famílias. Se você ainda não tem nenhum livro da CPB, manda uma mensagem aqui pra gente, 9217-3089, diz assim: eu quero receber um livro da CPB. E nós vamos enviar de presente para você, 9217-3089, um livro da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Fantástico, né? Agora vamos falar de saúde. É o nosso quadro Saúde com Esperança e a dica de hoje vai falar para aqueles que têm alergias respiratórias. Como lidar com isso? Quais são as dicas de saúde que você vai ter que colocar em prática a partir de hoje? Vamos ver no quadro a seguir.
Um ambiente mal iluminado, mal arejado e úmido é perfeito para que o mofo apareça. E quando ele aparece, aparecem também os problemas respiratórios. Os perigos de um ambiente com mofo e umidade são não apenas na parte respiratória. A parte respiratória ou alergias, como asmas, bronquites, mesmo sinusites, essas alergias, elas é um corpo que está um pouco mais reativo. O mofo, a umidade, elas começam a estimular essas defesas, que elas podem depois se ter uma reação cruzada, se exacerbar e ser o gatilho de uma crise. Por exemplo, uma crise de problemas respiratórios. Isso também nos traz, falando só na parte respiratória, pode estimular outras patologias. Pode, inclusive, estimular alguns tipos de pneumonias, serem um problema muito sério em crianças pequenas. Nada de manchas nas paredes e nos móveis. Para evitar umidade e mofo, prefira morar em casas iluminadas e bem arejadas. Mas, se não for possível, resolva todos os problemas de infiltração da casa. Abra janelas e portas diariamente para que a casa seja arejada. Deixe que a luz do sol entre em sua casa todos os dias. Desencoste os móveis das paredes para que o ar circule neste espaço também. Evite ter quadros pendurados ou usar cortinas. Nunca guarde roupa suja ou usada nos armários porque o suor ou qualquer umidade fazem a roupa mofar. Dentro dos armários, coloque algum antimofo que você compra em qualquer mercado ou improvise o seu com um sachê de giz de lousa. Troque o sachê sempre que os gizes estiverem úmidos. Deixe as portas dos armários e gavetas abertas durante 15 minutinhos por dia para o ar circular entre suas roupas e exponha suas roupas ao sol para que elas sequem. Bons ares para você! Um ambiente com mofo e umidade é um ambiente que gera um processo de maior inflamação. Para diminuir esse estado de inflamação é melhor. E o que diminui? Ora, diminuindo elementos que geram no organismo essas alergias. Por exemplo, algumas proteínas do leite. Muitas pessoas melhoram bastante de uma asma, de uma bronquite, deixando de tomar o leite de origem animal, leite de vaca ou leite de cabelo. Simplesmente mudando para, por exemplo, leite de amêndoas, leite de soja, já diminui essa reação. Outros produtos como gorduras, principalmente de origem animal, alimentos refinados, essa mudança no estilo de vida, ela deixa o corpo não tão reativo. Olha aí, tá vendo? Você que está passando por alguma crise alérgica, respiratória aí, você precisa se cuidar, viu? Lembre que seu corpo é templo do Espírito Santo, siga as recomendações, lute contra isso, viva feliz e com esperança, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para você que está participando com a gente, em primeiro lugar, você que está assistindo aqui pela TV. É muito bom saber que você nos permite entrar na sua casa, na sua vida, me permite ser o seu pastor. E todas as noites estamos juntos aqui no Tempo de Esperança. Mandar um abraço também para a Aurelina, que está acompanhando a programação. Olha, tem gente acompanhando direto de São Luís do Maranhão, mandando alô pra gente aqui. Pessoas acompanhando de Recife, pessoas acompanhando até de fora do Brasil. Que bom saber que vocês também fazem parte dessa família, a família Tempo de Esperança. A você que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também algumas mensagens chegando aqui. É muito bom saber que nós estamos aqui unidos, juntinhos, aprendendo dia a dia um pouco mais. Agora chegou a hora de responder aquelas perguntas relacionadas ao tema anterior. O tema anterior, o pastor Arilton falou aqui sobre perdão. Todo mundo que erra gosta de ser perdoado, não é? O perdão, ele acaba beneficiando duas pessoas. Aquele que recebe o perdão e também aquele que oferece o perdão. Então é muito importante. Se você está com mágoa, ou alguém está com um problema, pense nisso, tá? A primeira pergunta aqui fala a respeito da oração de Davi. Por que Davi fazia a oração pedindo perdão? Lembre primeiro um detalhe, tá? Antes de responder aqui, porque eu entendo que a pessoa faz essa pergunta aqui, porque muitas pessoas se apegam. Tem pessoas, alguns irmãos, alguns telespectadores, algumas pessoas que conhecem a história do pastorzinho Davi, né? Sou um rapaz Davi com sua funda em mão. Conhece o Davizinho, pastorzinho que derrotou o gigante, Davi que expulsou o leão, o urso, mas não conhece a história de Davi. Um Davi que errou.
E Davi tinha nessa sua trajetória. Mas essa situação de Davi representa a nossa também. Porque em Romanos capítulo 3, o verso 10 diz assim, ó: não há um justo sequer. E no verso 23 de Romanos capítulo 3 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, qual foi a oração de Davi? Qual foi a oração que Davi fez pelo pecado, pelo erro que cometeu? Por que Davi orava daquele jeito? Primeiro vamos conhecer a oração. Está no Salmo 32, o verso 1 diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E se a gente saltar ali para o verso 5, você vai entender por que ele fez essa oração. Porque no verso 5 diz assim, ó: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aqui tem um ponto interessante. Eu vou pegar agora o gancho nessa pergunta e vou estender. Quem é que pode perdoar os nossos pecados? Será que existe alguém que pode perdoar a gente? Será que o ser humano ele tem poder para perdoar um pecado? Porque hoje a gente sabe que existem algumas religiões, algumas igrejas que tem ali um confessionário, eu acho que é assim que eu posso chamar, e a pessoa vai ali, entra e alguém escuta os pecados de alguém e oferece o perdão. Quem é que pode perdoar os pecados? Olha o que diz o Salmo 130. Salmo 130, verso 4. Abra sua Bíblia aí, Salmo 130, verso 4, diz assim, ó: contigo, porém, está o perdão para que temam. Olha só, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 7. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Olha só, interessante que acaba de chegar outra pergunta aqui, diz assim, ó: só Jesus pode perdoar ou o ser humano também pode perdoar? Existem mais textos da Bíblia, né, que falam sobre o perdão e que Deus é quem é o perdoador. E eu vou ler textos diferentes, né? Nós já lemos aqui o texto do Salmo 130, verso 4, e também de Marcos capítulo 2, verso 7. Me permita agora ler mais dois textos aqui, falando ainda do perdão, de que Deus é quem perdoa. Quer ver, ó? João 20, verso 23, diz assim, ó: se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Veja só agora Efésios capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba que o ser humano ele também pode dar perdão pelo pecado. Só que tem uma diferença. Preste atenção. Você perdoa quem tem ofendido você. Então, se eu tenho um problema com você, se eu busco você para pedir perdão, você me perdoa. É diferente do que a gente estava falando antes. De repente você não me fez nada de mal e você me procura como pastor e você diz assim: pastor, eu pequei contra meu irmão, eu pequei contra minha esposa, eu pequei contra meu filho, me perdoa, pede para Deus me perdoar. Eu posso até orar por você, mas isso não quer dizer que você não precisa ir lá naquela pessoa e conversar com ela. Deu para entender? Não quer dizer que eu estou perdoando por ela. É certo que Deus sonda o teu coração, Deus te perdoa, Deus te ama, mas você também tem que fazer a sua parte. Deu para entender? O fato de eu te perdoar, aqui na Bíblia, está ligado diretamente ao erro que você cometeu contra mim. Então, se nós pecamos contra Deus, Deus é o único que pode nos perdoar. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso para mim e para você está aqui, ó. É Marcos 2, verso 7, diz: porque quem fala deste modo, isso é blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados é Deus. É só você ler, aqui pergunta claramente: quem é que pode perdoar pecados se não um, que é Deus? Então Deus perdoa os pecados e eu perdoo o erro que você cometeu.
Tá bom assim? E aqui a gente segue a nossa jornada. Mandar um abraço também aqui para minha mãezinha que está acompanhando a programação aqui. Quero mandar um abraço também para Raimunda, que não perde um programa. Que legal. Agora, o que é necessário? Olha que pergunta fantástica. O que é necessário para alcançar o perdão do pecado? Será que existe algum processo? Será que existe alguma coisa que eu possa fazer para receber o perdão pelos meus pecados? O que é necessário para receber perdão? Veja o que diz Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia agora, anote, marque. Você tem que ter esse texto na mão sempre. Abra sua Bíblia, vá, Atos capítulo 2. Atos 2, verso 38. Vamos ver o que as Escrituras falam a respeito disso. Atos 2, verso 38. Atos 2, 38. Já abriu aí? Diz assim, ó. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom. Você entendeu? Arrependei-vos. Olha o que diz Atos 3 agora. Atos 3, verso 19. Atos 3, 19 diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Por que isso aqui é importante? Porque às vezes você pede perdão a Jesus. Às vezes você vira para Jesus e diz assim, Senhor, me perdoa pelo erro que eu cometi. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que fuma. Você é fumante e você está fumando seu cigarro e diz assim, ó, Senhor Jesus, me perdoa porque eu tenho fumado e minha saúde está assim, assim, assim. Aí Deus vira para você e diz, tá bom, mas me perdoa, Senhor, apaga logo essa minha transgressão, cura logo essa minha doença que eu quero voltar a fumar. Você acha que Deus vai te ajudar a ficar bom? Ah, Senhor, eu estou sofrendo de cirrose aqui porque eu tenho bebido demais, mas Senhor, afasta essa cirrose de mim, afasta de mim essa enfermidade, porque eu quero me sentar com minha família, com meus amigos e quero voltar a beber. Será que é isso? Então não adianta você entender que está passando por um problema, não adianta você pedir perdão a Deus pelo seu pecado, se você não muda os seus passos. Você precisa converter os seus passos. Deu para entender? Agora, depois do arrependimento, olha que pergunta fantástica. O que o pecador deve fazer? Eu já me arrependi, já busquei em Deus o perdão, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que Jesus ensinou sobre isso? Vamos ver. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, verso 9. Veja aí na sua Bíblia. O que é que diz? Vou dar um tempinho para você ler agora. 1 João capítulo 1, verso 9. O que a gente precisa fazer depois do arrependimento? O verso 9 diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então, se você você reconhece que errou, primeiro passo. Se arrepende pelo seu pecado, segundo passo. Terceiro passo, você confessa a Deus o seu erro. Deu para entender? Então, ó, reconheço minha condição de pecador, me arrependo do erro que cometi, confesso a Deus, converso com Jesus sobre o meu problema, aí as coisas vão se ajustando. Agora, se você ler Mateus 6, verso 12, Jesus amplia agora o conhecimento para a gente, porque ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Essa frase que eu estou lendo aqui é um pedacinho da oração do Pai Nosso, da oração modelo que nós conhecemos aqui. Então Jesus está dizendo que uma vez que você reconhece o seu erro, que você se arrepende do erro, que você confessa o seu pecado, você tem que preparar o seu coração para perdoar as pessoas também. E aí eu fecho com a última pergunta que não foi você que fez, que não é eu que estou fazendo, mas foi Pedro que perguntou. Ele vira para Jesus e diz assim, ó, mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha aqui, ó, Mateus 18, verso 21. E Jesus responde como? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você entendeu aqui? A gente está conversando sobre o estudo passado que o pastor Arilton passou aqui pra gente,
falando do pecado, do perdão. Então você já entendeu que quando você vai buscar o perdão de Deus, primeiro, você reconhece sua condição de pecador. Segundo, você se arrepende pelo que você fez. Terceiro, você confessa a Jesus, conversa com Deus a respeito do Senhor, eu fiz isso, isso, aquilo. E quarto, prepara o teu coração para perdoar também. Ficou fácil assim? E aí é só seguir agora a vontade de Deus dia a dia, minuto a minuto, para que Deus possa te abençoar. Receba o perdão de Jesus e viva com esperança. Vamos louvar ao nosso Deus agora, porque é tempo de louvar. Eu olho para o céu, buscando compreender o sacrifício do Salvador em meu lugar. E mesmo sem entender, escolho aceitar que o dono do universo veio me salvar. Abriu mão do seu trono, da sua glória, tornou-se um ser humano como eu. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Me assombra ao perceber que insisto em viver a vida como se não soubesse o que Ele fez. Insisto em rejeitar a voz a me chamar, que bate a porta do coração e quer entrar. Mesmo assim eu insisto em me distanciar do claro som do convite pra voltar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor maior do que aquele lá da cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá da cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz.
Linda canção, aqui ouvimos no Tempo de Esperança. É muito bom louvarmos ao nosso Deus. Esse quadro é Tempo de Louvar. Para mim é importantíssimo. Depois que a gente relembra tudo, tira as dúvidas, a gente louva a Deus, prepara o coração para a mensagem que a gente vai ter. Hoje vamos falar a respeito dos ensinos de Jesus que envolveram finanças, mas é logo depois do intervalo. Já já a gente volta. Pega a tua Bíblia e prepara o coração, que é rapidinho. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Existe coisa melhor que brincar com seu netinho ou ficar abraçado com seu filho? Bom, mas o mundo está doente e mesmo as pessoas que nós amamos e estão aparentemente saudáveis podem estar contaminadas pelo coronavírus. Pelas próximas semanas, evite contato físico. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. O que a Bíblia falou a respeito das finanças? O que Jesus ensinou a respeito do dinheiro? É isso que a gente vai descobrir agora com o pastor Arilton Oliveira. É interessante notar que Jesus falou amplamente sobre o amor ao dinheiro em seus ensinos. Depois do tema do reino de Deus, o mestre falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa é uma das falas de Cristo que mais me impressionam. Qual o verdadeiro significado dessas palavras? Muitos pensam que os ricos jamais se salvarão. Mas não foi isso o que Jesus ensinou. Estamos agora na cidade de Jericó. Aqui atrás você vê a Jordânia. Nessa direção veio o povo de Israel liderado por Moisés. E quando chegaram aqui, no Rio Jordão, o sucessor de Moisés, Josué, deveria conduzir o povo para cruzar o rio, e a primeira cidade que eles deveriam vencer para entrar na terra prometida foi esta cidade, a cidade de Jericó.
Essa cidade era famosa também por suas palmeiras. Era conhecida como a cidade das palmeiras. E a fartura de água tornava essa cidade a pérola do deserto. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo e ainda habitada. Aqui, por exemplo, nós vemos as ruínas da casa de um governador dessa cidade que datam em quase 3.000 anos antes de Cristo. Mas na Bíblia, essa cidade é muito mais conhecida por sua tomada. A Bíblia conta que o povo de Israel rodeou 7 vezes essa cidade, em silêncio, enquanto os que aqui moravam observavam a cena. Depois de circularem a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram suas trombetas, o povo gritou e as muralhas caíram. Aqui atrás nós temos parte dessa muralha em 2 períodos da história. A parte inferior, datada num período muito mais antigo, que imaginamos ser nos dias de Josué, e a parte superior, datada do tempo de Jesus. Aqui morava também um homem rico e de pequena estatura, chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, israelita e odiado por seus patrícios. Sua posição e fortuna eram prêmio de uma carreira que aborreciam, cobrador de impostos. Todavia, sob a aparência de mundanidade e orgulho, achava-se o coração de um homem susceptível à influência divina. Zaqueu ouviu falar de Jesus e seu trato com as classes mais rejeitadas. Isso despertou em Zaqueu o desejo de ser uma pessoa melhor. As ruas aqui de Jericó estavam apinhadas de gente, todas querendo ver Jesus passar. Zaqueu, que era de pequena estatura, ele nada conseguia ver. Então ele correu à frente da multidão, subiu num pé de figueira, assentou-se entre os galhos e esperou que Jesus chegasse. Quando a multidão se aproximou, Jesus parou e toda a multidão parou com Jesus. E aqueles olhos que pareciam ler cada alma olharam para os galhos da figueira, para Zaqueu e disseram: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. A multidão abre alas e Zaqueu, caminhando por entre ela, leva Jesus até sua casa. Caminha animado e silencioso, em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Então o amor e a lealdade que brotam em seu coração arranca-lhe dos lábios uma confissão pública. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. A Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como Jesus deseja a minha e a sua felicidade, ele aprovou em seu ministério a devolução dos dízimos. Eu queria ler para você um texto em Mateus capítulo 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus foi claro em dizer que eles estavam certos em devolver seu dízimo. A devolução do dízimo é a nossa dependência de Deus, a nossa fidelidade a Ele. Eu sei que para você, às vezes não parece ser muito fácil. Às vezes enfrentamos situações onde 10% da nossa renda pode parecer muito para devolver como dízimo ao Senhor.
mas eu queria que você se lembrasse de uma promessa que Deus nos faz em Malaquias capítulo 3, verso 10. Ele promete que se nós formos fiéis, Ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar sobre a sua vida, a vida da sua família, bênçãos sem medida. E quanto à oferta? É o apóstolo Paulo quem nos orienta a respeito da oferta. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ele escreveu: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se o preceito do dízimo é devolver 10% de nossa renda, a oferta já é diferente. Paulo está dizendo que cada um deve contribuir segundo propõe no seu coração. Quando eu dou o dízimo, eu estou sendo fiel ao Senhor. Quando eu dou a minha oferta, eu estou sendo grato ao Senhor. Então Deus não estabeleceu um parâmetro para a oferta. Você dá segundo propuser em seu coração. E nós devemos dar com alegria. Eu me lembro de um episódio no Ministério de Cristo, enquanto ele estava no templo observando as pessoas trazerem suas ofertas, e ali aqueles judeus ricos colocavam grandes somas, grandes quantidades de dinheiro no gasofilácio, no local que recebia as ofertas, e Jesus observava. De repente apareceu ali uma mulher muito tímida, e ela, sem querer ser notada, colocou apenas 2 moedinhas dentro do ofertório. Jesus disse para os discípulos: essa senhora, essa mulher, ela deu mais do que todos os que estavam aqui. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. Deus espera que nós entreguemos tudo para Ele, ou seja, o seu tempo, o seu talento, os seus dons, os seus recursos, tudo pertence ao Senhor. E quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo isso. O sistema de dízimos e ofertas foi idealizado por Deus para manter na mente do homem uma verdade muito clara. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Jesus, quando passou aqui por Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém. Foi a última vez que Jesus passou nessa cidade. E na última oportunidade que ele teve, Zaqueu não perdeu a chance. Zaqueu permitiu que ele entrasse em sua vida. E ele tornou-se um fiel seguidor de Jesus. Talvez seja essa a sua última oportunidade. Está você também disposto a se tornar um fiel seguidor de Jesus nos dízimos e nas ofertas? Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você para orar comigo. Pai Santo, após haver compreendido esse importante tema dos dízimos e ofertas, nós queremos tomar a decisão de sermos fiéis ao Senhor. Que a Tua graça nos ajude nesse grande desafio. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Amém. Sabe, o salmista deixa claro que de Deus é tudo, dele é a prata, o ouro, tudo pertence a Ele. E Ele nos dá o privilégio de administrar, de cuidar, de, controlar os valores que Ele coloca em nossas mãos. Lembrando que Ele é dono de tudo, nós precisamos entender aonde temos colocado esses valores. Se de fato os valores da nossa vida estão no dinheiro ou estão no céu. Afinal, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus prometeu que vai voltar para cuidar de mim e de você, e todas as promessas de Cristo são reais e se cumprem. Afinal, Ele prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Prometeu que vai voltar. E quando Ele voltar, nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que Ele nos deu para cuidar. Cuide dos valores eternos no seu coração e deixe Deus salvar você. E
sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Eu quero Jesus pra sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu quero Jesus pra sempre em meu coração. Minha vida entrego, Pai, em tuas mãos. Eu te amo, Jesus. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Oh, oh, oh. Não é difícil ver que não posso viver sem tê-lo ao meu lado, sem tê-lo aqui comigo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo. Vem, deixa eu te amo. Vem, deixa eu te protejo. Vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem
Vem e descansa em meu colo.